Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso segundo episódio. Hoje a gente tem convidado, hoje a gente tem muita coisa interessante para discutir com vocês no nosso podcast que é Nem Toda Loura é. Cast, né? Ela adora a empolgação dela. Duas visões sobre duas visões humanas sobre saúde, ciências e cultura. E hoje estamos aqui com o nosso querido convidado especialíssimo, Caio Henriquete, né? Que se pronuncia. Assim, Riquete. Pronto, Caio. Ele é farmacêutico, ele é o dono da análise laboratório e está aqui nessa noite para falar um pouco. Ele que viu o começo dessa ideia, né, acontecer. Então, fala um pouco sobre você, Caio. De onde você é, qual é a sua formação. Boa noite a todos. Germana e Nayana, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Um prazer, uma satisfação Todo nosso. ter sido convidado para participar do podcast de vocês, a segunda edição, né? Foi um Uhum. sucesso a primeira, assisti a primeira edição com vocês. E com certeza isso é um projeto que vocês desenvolveram e eu vi nascer esse projeto e aposto muito no projeto de vocês. A gente ter essa conversa de forma bem agradável, de forma bem aberta e Sim, direta sim, para todos os digitais que estão Nos nos acompanhando. acompanhando, né? é uma honra receber você aqui, uma pessoa que faz diferença na cidade de Mossoró, né? Que é um empreendedor de sucesso, é muito bom contar isso, que é um profissional da área da saúde, que é farmacêutico, que está aí concluindo a medicina, que a gente sabe. E eu acho que essa é a minha primeira pergunta hoje, né? O porquê, né? Depois aí de 21, me corrija se eu estou enganada, 21 empresas no Rio Grande do Norte, análise espalhado aí pelo Rio Grande do Norte. É, por que fazer ou cursar medicina? É, na verdade, assim, eu fiz uma trajetória também acadêmica, né? Lembrando o primeiro podcast que você falou da Na sua verdade. formação, né? Eu me formei na Universidade Federal do Ceará e fiz uma pós-graduação na UFRN, em Natal. E depois eu estudei na UFESA também, fiz mestrado na UFESA. E meu projeto secundário seria fazer o doutorado, né? Você faz o mestrado, a parte acadêmica. Eu fui docente muitos anos, mais de 11 anos como docente aqui na cidade de Mossoró. E ao mesmo tempo fui um empreendedor da área de laboratório. E aí eu tive que conciliar todos esses projetos para caminhar. E aí o projeto do doutorado, ele sempre, eu terminei o mestrado e fiquei na questão de realizar o doutorado, mas ao mesmo tempo ficava nessa linha empresarial. E aí acabei colocando um pouco o projeto do doutorado em stand-by Sim, e passei a crescer mais com as empresas. E graças a Deus que o projeto do Análises ele foi muito bem planejado junto também com o Sebrae, que era o nosso parceiro. A gente procurou o Sebrae, fez todo um planejamento estratégico e aí desse planejamento a gente conseguiu desenvolver o projeto da expansão da empresa além de Mossoró, né? Hoje o Análises, além de Mossoró, ele está em 20 cidades, se tornando 21 cidades do Rio Grande do Norte, levando saúde com qualidade de exames de alto padrão com ISO 9001, que é um padrão bastante elevado, que faz com que a gente trabalhe de forma que leve para o cidadão do norte do Rio Grande do Norte como um todo tecnologia e acesso. Maravilha, maravilha. Eu queria saber também o que foi que levou você a sair dessa. Você teve 11 anos de experiência na docência, né, na universidade, está dentro lá da pesquisa científica e tudo mais. Eu queria saber o que que levou você a se aventurar nessa área de empreendedorismo, de projetos. Foi o quê? Foi a vontade de trazer novidade, tecnologia para a região que você via que era carente? Qual foi o seu maior motivador Na nesse verdade, começo? na verdade, a gente sempre trabalhou de forma paralela, né? Eu mantive o projeto empresarial de forma incipiente, ser empresário, ser empreendedor no Nordeste, no Rio Grande do Norte, no interior, no Brasil é um desafio muito grande. Então, todos os comerciantes, todos os empresários, empreendedores sabem quanto é difícil o crescimento de uma empresa. E o sim, laboratório análises, ele começou bem pequeno. A gente começou dentro de uma empresa de medicina do trabalho e desenvolvia apenas o atendimento de
de empresas ligadas à medicina do trabalho, que é a parte de exames laboratoriais para funcionários de medicina do trabalho. E aí a gente foi trabalhando em cima desse projeto. A clínica que a gente era associada, ela fechou, e aí a gente teve que fazer nosso voo solo. E aí a gente começou a desenvolver todo o projeto individual, sozinho, e ao mesmo tempo eu tinha o meu projeto pessoal de docência de nível superior, que realmente é uma coisa um pouco diferente. Quem passa pela docência sabe quanto é apaixonante. Sim, sim. E eu realmente me apaixonei muito pela docência. Então, tive 11 anos como professor, assim, uma dedicação exclusiva para a sala de aula, mas ao mesmo tempo trabalhando a linha empresarial. E aí chega um ponto que a linha empresarial, ela começa a exigir mais de você. Você tem que planejar, você tem que ter estratégia. E a empresa cresceu e eu precisava estar mais presente dentro desse dia a dia, desse crescimento. Aí formação de uma boa equipe, e aí a equipe foi ajudando também a tocar a empresa, que a gente não faz a empresa só. Nossos colaboradores, nossos líderes são extremamente importantes para o crescimento e o resultado de uma empresa. Aí a docência ela foi perdendo um pouco do espaço, porque o espaço empreendedor, esse espaço de a gente crescer em conjunto, nós temos mais de 100 funcionários, então tem que ter um Uma apoio atenção, muito né? grande para poder trabalhar o crescimento da empresa. Eu tive que optar e eu optei em deixar a docência, pode ter sido temporário, não sei, Uhum. mas faz 4 anos que eu não estou mais em sala de aula. E é, Está como aluno, né? Você não é, falou o que é que levou e é você. interessante ele falar isso desse Hum, começo, né? Porque todo mundo. Tem gente que pensa, na verdade, que o começo ele precisa ser grandioso, né? Precisa ter muito dinheiro, ter muitas condições, ter uma estrutura top. Mas aí não é, né? A gente começa mesmo. Você começou com um espaço pequeno, com menores condições, né? Claro que você tem hoje, então. E hoje você conseguiu aí estar com essa empresa de sucesso. Então é importante a gente lembrar isso. E eu queria te fazer só mais uma pergunta em relação acho que é mais uma pergunta para os meus alunos de farmácia. Eu acho que eu queria que você esclarecesse um pouco. Você falou que tem uma equipe muito grande, então eu queria que você esclarecesse para eles como é essa equipe multiprofissional. Quem trabalha lado a lado dentro de um laboratório de análises clínicas com o farmacêutico? Só complementando da parte das empresas, né? É super importante que todo mundo saiba que a empresa você precisa plantar, você precisa regar, você precisa cuidar para depois colher os frutos. Então, todos que fazem o processo bem direitinho, seguindo passo a passo, cuidando da empresa, trabalhando bastante para o projeto que você planejou, você vai ter resultados de sucesso. Em relação à equipe multidisciplinar que trabalha com a gente, né? Hoje o laboratório de análise clínica, ele está muito ampliado. Hoje a oferta de mão de obra, principalmente qualificada com as universidades, a gente tem outros profissionais que fazem o conjunto. Nós temos hoje, além dos bioquímicos que são formados em farmácia e tem a habilitação em análises clínicas, a gente tem os biomédicos que estão tendo um crescimento bastante elevado nas análises clínicas. Temos também biólogos que também podem atuar dentro do projeto de análise clínica. Temos pessoas de ciência e tecnologia que desenvolvem também projetos ligados à área de análise clínica e estão presentes também nessa área. Então, está um campo bem diversificado do laboratório para a atuação profissional. Lembrando um pouco também que a gente tem um avanço muito grande da tecnologia. Então, hoje, a tecnologia nas análises clínicas elas chegaram de forma muito forte. E aí, esse crescimento hoje faz com que o perfil do profissional seja um perfil mais analítico, seja um perfil assim de mais de liderança de gestão dentro de um processo tecnológico. Então, o profissional ele tem que se adaptar às mudanças do mercado que a profissão, no caso das análises clínicas, trouxeram para o Brasil, né? Ainda pegando esse gancho da tecnologia, eu queria saber assim, qual foi o maior desafio para você trazer alguma tecnologia aqui para Mossoró, né? Para a região do interior do Nordeste, o que foi que você enfrentou para conseguir trazer, por exemplo, novos exames, exames de ponta,
aqui para ficar disponível na cidade, porque assim, a gente sabe que a logística de Mossoró, do Nordeste, do interior, é um pouco mais difícil do que nas grandes capitais, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, eu tive curiosidade de saber. Com certeza a gente não faz nada sozinho, né? Então a gente teve uma parceria muito boa. A gente faz parte de um grupamento de uma rede de laboratórios do Nordeste, chamada Lab Forte. Então Conheço. essa rede Lab Forte, ela faz com que você tenha parceiros a nível de Brasil. E essas parcerias trazem frutos para as empresas. E para o análise, só para vocês terem ideia, a gente recebeu um equipamento da Johnson Johnson, que é a Hortus, de química seca. Então, nós fomos o primeiro laboratório do interior do Nordeste a receber esse equipamento da Hortus. Então, é uma tecnologia que não usa mais água, é uma tecnologia que a gente usa cartões digitais. Então, você faz a reação química, mas é reação seca, sem água, e é como se fosse uma revelação de uma foto. Uhum. Então, é um cartãozinho, tipo um cartão magnético, que há uma mudança de coloração e essa leitura é feita pelo equipamento. E esse foi um desafio muito grande a gente trazer essa tecnologia em 2018. Agora, esse ano, a gente está fazendo 5 anos que a gente tem esse equipamento. É um equipamento que é produzido nos Estados Unidos. Assim, a Hortus ela é americana e a gente teve a possibilidade de trazer um equipamento tecnológico de química seca para o nosso município de Mossoró. Então, E, isso é uma coisa extremamente gratificante. E o equipamento Muito. ele pesa mais de 1 tonelada. E assim, é uma dificuldade grande para a pra gente colocar. transportar, como é que O transporta isso? peso foi equivalente Trans- ao custo dele? Conta aí pra gente. Transporte não foi tão difícil. Foi difícil colocar que o nosso laboratório ele é no primeiro andar. Então, assim, para a escada foram 8 homens. E a sorte que o equipamento é modulado, são 2 módulos. Sim. Então ficou um pouco mais fácil de subir. E sabe o que é que você me lembra quando você falou dessa tecnologia? Não sei se você assistiu, já ouviu falar da Elizabeth Holmes, da série The Dropout, uma bilionária que disse que ia fazer exames a partir de só uma gota de sangue. Você já ouviu falar dessa história? Já, essa tecnologia que ela desenvolveu nos Estados Unidos, ela não foi próspera. Não Inclu- desenvolveu, né? Ela Não. só enganou os ela foi, investidores. uma startup que não foi Que muito não válida, funcionou, não não funcionou. funcionou. Assim, hoje, para vocês terem ideia, a tecnologia ela é muito moderna. Então não tem como você simplificar um método por uma gota de exame, um furinho de dedo, aqueles testes que foram Pra feitos. mim, isso sempre Isso. foi fake, assim, É tipo, porque, eu não conseguiria imaginar a quantidade de exame de reação que você faz. Como é que você usa só é uma... porque Não todo tem como. exame, Nayana, tem o potencial de Explique. detecção, né? Todo equipamento tem o seu potencial de detecção, né? Tem a ver com a especificidade do equipamento. E aí, se não tem um material suficiente, o nosso potencial de detecção ele diminui, né? Então, uma gota realmente, como ela quis fazer, dificultaria muitos testes. Não, pra mim é impossível. Eu acho que falta muito tempo pra gente chegar numa possibilidade dessa. O que é que você acha, Não, cara? existem testes rápidos, né? É, em termos de volume, os volumes Não, estão pra sendo. mais de todos os testes, até genéticos, eu Não, queria. não, aí. Não tô falando. Em termos de volume, são volumes pequenos, só que a tecnologia por trás dele é muito grande. Então, as máquinas elas têm um controle de qualidade, elas têm validações de controle, de calibradores, que uma tecnologia simplificada não vai trazer esse resultado tão próximo da normalidade. Sim. Por mais que os equipamentos sejam extremamente qualificados, mas a gente precisa estar um ser humano também passando toda a sua função analítica em relação ao resultado, Então né? você acha que é bem impossível, né? Isso um dia chegar a ser realidade de fazer vários exames em uma gota só de sangue? Ou pela sua experiência, né? Pela minha experiência, não é impossível, mas não é igualitário uma tecnologia de um equipamento de ponta. Sim, não é. A gente poderia usar isso como metodologia de triagem, né? Teste rápido, foi o que eu falei pra ela. É. Existem testes rápidos que a gente usa uma gota de sangue, né? Pra fazer a tipagem sanguínea, por exemplo. Já fiz isso com meus alunos várias vezes. Né? É uma triagem. Mas para um teste mais aprofundado, como um teste genético, que ela colocou aí, fica um pouco mais complicado. Não, ela chegou a dizer que fazia 21 testes, inclusive painel vitamínico, painel de sorologias, pré-hepatite, pra não sei o quê, só com a gota de sangue. Eu fiquei,
eu não entendo muito, né, de laboratório, mas achei meio difícil isso chegar a ser realidade um dia. É. O laboratório hoje ele é muito próximo da área médica, né? A gente tem as decisões médicas, 70% das decisões elas se baseiam muito em exames complementares, tanto o raio-x como a ultrassonografia. O laboratório ele é um aliado muito grande presente hoje nas nossas decisões do dia a dia médico, né? É porque facilitou muita coisa, né? Eu acho que a grande questão aí de ser um aliado é porque facilita, a gente ganha tempo, ganha, eu acho que uma especificidade maior, né, pra gente diagnosticar, porque antes era aquela anamnese, aquele exame clínico minucioso, era aquela história clínica, mesmo assim você não tem certeza, né, quando você não vê um exame também confirmando, apesar de que a clínica é soberana, né, você como estudante, Discordo. Vai ter porque conflito nesse podcast. Não, clínica nunca é soberana, é uma associação da clínica com o laboratório. A gente mas precisa essa é a entender máxima, isso. Me ajuda, me ajuda. essa é a máxima do Porto, né? Clínica é soberana. Então, a minha Hoje, formação é Convidado, dê outra. sua opinião Você sobre tem isso. as hoje, duas hoje eu formações. Vou tentar vivo, dos dois lados. hoje eu Conta aí pra vivo um mim. conflito entre a clínica e o exame, né? Realmente a clínica é essa simbologia da medicina, né? Então a gente vê que o exame clínico, o exame físico, a anamnese, ela é extremamente importante para a gente conversar com o paciente se abrir, o paciente dizer o que está sentindo, e você fica escutando o que o paciente fala e ele diz o que tem. Sim. Se a gente tem uma escuta qualificada, a gente consegue saber o que realmente o paciente tem. E o exame complementar, ele é o fechamento daquela nossa hipótese diagnóstica. Isso. E aí eu acho que o raciocínio clínico do médico, quando ele é bem conduzido e levando para exames bem específicos, evitando um número muito exagerado de exames complementares, a população vai Sim. ter acesso a fazer e a gente consegue fechar diagnóstico em parceria. Eu vejo hoje E uma é uma parceria. parceria, é uma Não, é uma parceria. parceria, mas assim, a gente vive no Brasil, né? E infelizmente eu vejo que a grande limitação da medicina, somente pública, é a gente ter acesso a esses exames complementares, principalmente na rede Sim, pública, né? sim. Que são custosos e tudo mais. Eu Então, acho que, assim, inclusive, o médico, ele é ensinado a isso meio que um pouco para não depender de exame complementar, eu acho que já da própria limitação, eu tô começando a pensar isso agora, da própria limitação do sistema. Então, os professores nossos vêm de onde? Do sistema também. Então, eu acho que isso é um pouco da educação, a educação médica passa um pouco disso para a gente entender, né? Para a gente também não ser custoso isso. na nossa prática clínica, eu acho. Eu acho que é importante também não estar solicitando exame desnecessariamente. Então, eu acho que eles se complementam mesmo. O profissional que está ali na clínica, fazendo exames físicos, a anamnese, ele tem que dar um direcionamento, né? Para complementar aí. Com certeza. Eu acho que, na verdade, a gente quer que a população tenha acesso, né? Acesso aos Sim, exames, acesso à medicação, acesso a uma medicina de qualidade. sim. Tô A gente vendo. precisa trabalhar com o que tem. A gente aprende muito isso na pesquisa. Eu acho que na forma na saúde, principalmente, a gente tem que muitas vezes lidar com baixas limitações, né? De recurso. E aí o profissional clínico de qualidade faz a diferença. Com certeza, o médico ele tem que ver muito a questão do paciente, né? Sim, O acesso do paciente, se ele vai ter condições. Na hora que a gente está fazendo a nossa própria anamnese, a gente consegue perceber e até fazer com que sua conduta dentro da ética médica seja uma conduta mais próxima da realidade que o paciente vive. Nós temos as padronizações do SUS, né, em medicação, em exames, e a gente tenta encaixar o paciente naquela possibilidade que existe para ele, tentando sempre fazer o melhor para o paciente. Sim, claro. E conta pra gente por que você decidiu, depois de um tempo aí, fazer na medicina, entrar nessa vida Sim, eu estava dizendo, clínica também, não só de diagnóstica. eu estava, como eu disse a vocês, eu ia fazer o doutorado, mas deixei o doutorado em stand-by, e aí veio a faculdade de medicina para Mossoró, e aí eu decidi fazer medicina porque eu quis elevar mais ainda o nível do laboratório. Então, assim, o médico participando de um processo de laboratório, ele consegue dar um respaldo, juntamente com a equipe de bioquímicos e biomédicos e biólogos, mais respostas mais clínicas para
para os resultados que estão sendo apresentados pelo laboratório. Então, a gente tem um critério maior de avaliação, faz uma análise daqueles resultados, uma análise crítica e clínica, e eu acho que esse resultado vai ser bem promissor para a análise, já está sendo, que eu já estou aplicando todos os conhecimentos da formação médica, eu já estou no internato, então faz com que a gente tenha uma visão bem melhor do laboratório agora com a visão médica. Com certeza. Eu acho que é uma visão, né? Abre portas também. Eu acho que o raciocínio clínico, o raciocínio médico, ele nos deixa com muita lógica, com muito entendimento de vários processos e coisas. Óbvio que não compara uma PhD, né? Mas tudo certo. Mas aí junta todos os saberes, né? Os saberes do médico, do farmacêutico, do biomédico, do doutor PhD e tudo a gente cresce junto, né? Isso é que é bacana, né? Falar que quando a gente fala de saúde, a gente fala sempre de uma equipe multidisciplinar, né? Isso é interessante. Galera, vamos seguir aqui, curtir aqui o sininho, ativar o sininho, ativar as notificações, compartilhar. Comentários. Nos ajudar aqui a chegar a um... Caio, por favor, apresente suas redes sociais pra gente também. Hoje eu estou utilizando mais o Instagram, né? É Caio Riquetti. O Instagram, @Caio Riquetti. E do análise, conta aí pra gente. O análises é análises laboratório. O análise é uma rede grande, né? A gente tem quase 30 mil seguidores. Nossa equipe de marketing está fazendo um trabalho bastante interessante. Eu estou até pensando de falar para a equipe para ter um podcast do análise também, né? Porque é muito... O análise pode só nos patrocinar. Vou passar... A gente resolve os problemas. Vou passar para a equipe a ideia também, né? Muito bom mesmo. Isso. O projeto, assim, de se comunicar com o público, né? As redes sociais trazem esse avanço e cada vez mais a gente saber o que é que o pessoal está pedindo, né? Está precisando de conhecimento. Eu acho que uma forma de deixar o conhecimento um pouco mais acessível e opiniões também um pouco mais acessíveis, né? E outra coisa que eu queria perguntar também, já mudando um pouco de assunto, é sobre você. Qual é seu maior sonho? O Caio é pai, Caio é empresário, o Caio é família, o Caio gosta de viajar. Como é que você concilia tudo isso com empresa e faculdade, família? A gente quer entender aí como é que é tudo isso. Às vezes as pessoas me perguntam quanto tempo tem meu dia. Eu tenho 24 horas igual ao outro. O que acontece é planejamento. Então, eu tenho um planejamento eu sou bem metódico em termos de planejar, né? Então, planejo até o ano inteiro, até às vezes períodos maiores. Mas eu começo meu dia indo para atividade fitness. Atividade fitness. Os nossos patrocinadores. Eu estou na atividade todo dia, não falto, sou um aluno que não falto. Falo muito até pro meu personal. Eu não falto. Mente sã, corpo sã, né? Direto. Todo dia eu tô lá na atividade, às vezes até o sábado, quando há um tempinho mais livre. E aí eu já saio da atividade, já vou para casa e já me organizo para começar meu dia. Então eu divido o meu tempo hoje entre a faculdade e o laboratório. 100% direcionado para esses dois itens, laboratório e faculdade. E os hobbies? E aí a gente vai fazendo um trabalho do dia a dia, né? E chegando a desenvolver as atividades. Planejando, adoro fazer agenda. Você usa planner? Eu amo planner. Adoro trabalhar com agenda, porque eu faço agenda o dia anterior e eu não uso planner, mas eu uso marcador. É muito útil. Mas eu digo assim que é tão interessante que você não se perde, porque todas as atividades eu vou grifando e eu vou concluindo que eu tinha para fazer naquele dia. Sim. E é tudo. É a vida pessoal e a vida empresarial e a vida de estudante. Eu tenho que cumprir todas as etapas. Muito bom, muito bom. Ensina aí essa técnica pra gente, que eu vi. Essa daqui, desorganizadíssima. Não fala isso. Você consegue ter o tempo que você precisa, porque você está todo planejado, todo organizado. Eu tento, mas é complicado. Eu fazia isso em época de estudo, assim, que eu estava mais focada no estudo, no negócio, eu organizava as matérias que eu ia estudar naquele dia. No meu planner, eu coloco tudo que eu tenho que fazer na semana e no dia.
porém não em horas certas, né? Eu não consigo cumprir horário. Eu cumpro tudo que tem que É. ser feito naquele dia. Não, Mas horário, tem gente que faz horário, né? Isso é muito doido. eu não faço mais horário, assim, tento fazer o dia a dia, né? Turnos, né? Eu faço em Turno turnos, muito bom. também. Em relação ao hobby, eu gosto muito de planejar viagens. Então, Yeah! Trim, trim. Trim, trim. desse tempo também que eu tenho, eu sempre planejo uma viagem, como é que a gente vai desenvolver, estudo, eu vivencio muito a antecipação do processo da viagem, assim, o que é que eu vou ver, o que é qual é o propósito da viagem. Então, faço um trabalho de planejamento prévio, bem antecipado, e Você aí gosta de consigo. planejar. Você é Gosto. um nato planejador. Você é virginiano? Não. Sou exatamente virginiano, né? Eu sabia. Meu gente pai tem e a mãe são, né? Então a A gente gente sabe tem um como dia pra é. falar de signos aqui, viu? Isso Não, não é assim, né? Eu já sou PhD, tô brincando, né? Sou é... PhD em signos, Deus me livre. Mas voltando aqui às nossas perguntas. Eu queria, na verdade, eu tenho uma pergunta em relação a esse período de pandemia. A gente viu aí os exames clínicos, né, os exames laboratoriais, no caso, sendo muito necessários para o diagnóstico de Covid, né, pelo SARS-CoV-2. E eu queria saber como foi esse período para a empresa, né, como foi a chegada desses reagentes, como foi o acesso a esses materiais, os custos que estavam sendo para o laboratório, para o paciente. Se você tinha, né, se conseguiu aí trabalhar bem nesse período, se é isso que está pagando suas viagens, conta pra gente. Eu acho assim que a pandemia ela foi um ponto muito importante para o laboratório, para ele mostrar a sua necessidade em saúde, né? Então, o laboratório ele sempre foi um parceiro do serviço de saúde e no momento da pandemia você tinha o conhecimento sobre a doença, o conhecimento sobre o vírus, o conhecimento sobre os sintomas. Logo em seguida, a gente viu o desenvolvimento dos testes laboratoriais, que inicialmente foram testes de anticorpos sorológicos, Os imunológicos, né? e depois ele passou a ser um teste de antígenos, né? De diagnóstico da própria doença. E aí ele contribuiu demais. Ele teve um papel importante, um papel fundamental e um papel que foi rápido. O diagnóstico ele saiu muito rápido. Os testes foram lançando em gerações e de repente a gente já teve testes de qualidade bem, bem específica. Com o PCR, né, o RT-PCR, que foi um avanço. O Brasil não tinha a popularização do teste molecular como diagnóstico. E eu acho que isso, o grande legado da pandemia é que a gente pudesse ter acesso a testes de biologia molecular. Sim, Que a gente incrível. sabe que os países mais desenvolvidos, né, os Estados Unidos, a Europa, a própria China e a Coreia do Sul, eles já utilizam há anos a tecnologia de biologia molecular, que aí você identifica pela própria molécula, né, pela genética do micro-organismo. E aí, esse avanço do laboratório no diagnóstico da Covid, ele foi fundamental para contribuir para o processo de equilíbrio da doença. Logo depois veio a vacina e, por último, a medicação. Então, nós somos um dos primeiros elementos dessa pandemia a trabalhar, que foi o diagnóstico. Depois você teve a vacina e, posteriormente, teve as medicações que estão sendo utilizadas agora. Sabe por que eu acho que isso aconteceu tão rápido, o jeito que foi? Porque eu acho que houve uma cooperatividade mundial que parou o mundo, foi uma pandemia, né? Então, assim, a ciência mundial pediu isso, todo mundo acho que parou muitos projetos para se focar no Covid. Isso foi o que chegou, né, para nós, informação, assim, Então, as descobertas foram mais rápidas. O mundo tem muita tecnologia sendo desenvolvida, ou em desenvolvimento, ou já desenvolvida, que foi usada para Covid, focaram tudo na Covid. Então, acho que por isso que a gente tem tratamentos, apesar de, assim, ter protocolos que querem fazer um período de tempo, mas um período de pandemia é uma emergência científica mundial. Sim. E as autoridades mundiais também não podiam segurar só para eles, né, que tinham dinheiro, até porque a gente vive num mundo globalizado e
o que acontece aqui no Brasil, aqui em Mossoró, o Brasil todo e até o povo de fora pode assistir. Por exemplo, esse podcast. Então, é legal isso assim também, né? Caio, eu queria pegar a sua deixa para lembrar que a gente tem muito aluno assistindo, né, o nosso podcast. Eu acho que a nossa proposta também é ajudar aí na compreensão de das dúvidas sobre alguns testes de diagnóstico. Você falou dos testes imunológicos, né, os sorológicos, que é para detecção de anticorpos, falou do RT-PCR, né, pela transcriptase reversa. E aí eu queria que você detalhasse um pouco a diferença dessas técnicas. Quando era indicado a pesquisa do agente infeccioso, o SARS-CoV-2, quando era indicado o teste imunológico, porque o paciente precisava entender qual era o exame mais importante naquele momento para ele, né? E aí eu queria que você esclarecesse para a população, para a sociedade que viveu esse momento, mas não entendia muito isso, e para o nosso aluno também. Realmente tinha uma diferença fundamental, né? Por se tratar de um vírus, o sistema imunológico da pessoa tem um tempo de desenvolvimento da resposta, né? Principalmente a resposta de anticorpos. Em relação a essa doença, como você não tinha, era uma doença nova, você não tinha os testes de fase aguda imediata, que são os antígenos, e o RT-PCR, que foram desenvolvidos, mas secundário. Os primeiros testes mais utilizados eram os testes ligados de anticorpos, que eram mais fáceis. Essa técnica era uma técnica mais conhecida e que foi mais fácil de desenvolver. Só que essa técnica, quando a gente utilizou na primeira fase da Covid, que foi mais ou menos, os testes começaram a chegar em abril, a doença começou em março, e em abril a gente já tinha os primeiros testes imunológicos. Os testes de antígenos era muito restrito, o RT-PCR era extremamente restrito, e a população não tinha acesso, porque era um exame caro, só tinha em laboratórios de tecnologias do Estado. Aqui vou até ser citado da outra vez o laboratório do Pará, né? Que foi citado como um dos testes que realizava, e também no Rio de Janeiro, e limitava muito. Então a gente tinha acesso aos imunológicos, que era feito no soro, que é o IgG e o IgM, que são os anticorpos da fase aguda e os anticorpos da fase crônica. Só que esses testes, eles no início eles foram bastante utilizados. Hoje a gente vê que esses testes eles não teriam uma resposta tão boa para a fase com que o paciente se encontrava, que ele já estava numa fase quase terminando o processo da doença, se ele não tivesse em fase complicadora, né, da doença mais ativa. E aí, nesse caso, os pacientes faziam os testes por volta de 7, 8, 9, 10 dias, que na verdade você já estava fora do processo fundamental da doença, que já estava em fase de recuperação. Sim. Porque tem a janela, né, imunológica para os anticorpos começarem a ser produzidos e você conseguir detectar de uma forma mais fácil. Mais né? eficaz. E com o advento dos testes rápidos de antígenos e o RT-PCR, que ficou mais popular, aí você teve uma condição muito grande de dar o diagnóstico de maneira rápida e eficaz. E o laboratório, ele trabalhou muito para isso. O laboratório da gente, o Análise, a gente adquiriu a máquina do RT-PCR e um teste que levava quase 48 horas para fazer, a gente fazia o teste em 1 hora. E o teste de qualidade, porque você detecta a presença realmente do antígeno, porque é a biologia molecular, né? Um teste assim, padrão ouro. Caio, é interessante você falar disso. Eu sou professora de biologia molecular, né? Os meus alunos têm um contato, né, da parte teórica, visualizam, mas eu queria que deixar claro, assim, para as pessoas entenderem, né, que tem um custo muito alto, né, para trabalhar com biologia molecular. Acho até que por isso não eram diagnósticos de rotina, né? Agora tá de rotina depois da época de Covid? Vocês estão fazendo constantemente a biomol? Tem campo de trabalho para o pessoal da farmácia, da biomedicina, para se especializar na parte de biologia molecular? Eu acredito assim que como ficou extremamente mais acessível e a China, juntamente com a Coreia, que dominam essa tecnologia, elas vão querer trazer os painéis, né? Mais do Que que a os Estados Unidos, domina mais que os Estados Unidos a biologia A molecular biologia hoje em molecular, dia. eles Sim, são sim. bem fortes. E os equipamentos deles são mais difundidos pelo mundo. Uhum. Os Estados Unidos hoje ele tem um número menor
reduzido de tecnologia e até próprio de distribuição de equipamentos de laboratório e equipamentos médicos de forma geral, né? A China, aí nesse caso também entra a Alemanha, né? Que também tem um pouco de tecnologia disso aí. Mas voltando para a área de biomol, biologia molecular, é importante porque você vai ter diagnóstico de doenças de maneira mais rápida e precisa, porque você vai buscar a Molécula pesquisar do específica. antígeno, né? A molécula específica que está causando a doença. Você Lembra? vê os hospitais grandes em São Paulo, ele já trabalha com uma tecnologia mais avançada do que essa, que é o sequenciamento genético, Sim. que é como se fosse, eu me lembro que eu participei de um evento recentemente, e o médico, ele explicava lá o procedimento, que era como se fosse uma rede de arrasto. Você passava um rede de arrasto no sangue do paciente, no soro, e aí o próprio equipamento ele vai ver pelas moléculas que estão presentes qual o tipo de micro-organismo. Ele faz o sequenciamento genético daquele micro-organismo. Então isso é uma coisa extremamente importante, e a gente está vendo aqui agora com a Covid que isso se tornou uma realidade. As variantes são sequenciamento genético. Uhum. Inclusive é sua área, né? Por favor, fale mais Isso, sobre isso. Não, é até importante a gente falar, né, para o nosso ouvinte, para o nosso aluno, É. que é a detecção do material genético, né? Seja ele DNA ou RNA, né? Do organismo vivo que está buscando. E aí existem testes moleculares qualitativos e quantitativos. A gente consegue hoje identificar a carga viral aí do SARS-CoV-2. E essa técnica de sequenciamento é incrível. A gente teve aí na USP, Jaqueline Góes, né? Ela sequenciou o primeiro chip viral, né, de SARS-CoV-2 em 24 horas. Então é uma técnica que ajudou muito. A técnica de sequenciamento é para a gente conhecer o vírus. A gente precisou conhecer para aí sim a gente conseguir trabalhar aí com os testes, desenvolver os testes diagnósticos, desenvolver a própria vacina. Então a primeira etapa é conhecer esse organismo, né? E a própria cura, né? Ou a própria possível medicação Sim. contra, né? Porque você sabe tudo daquele ser, né? Daquele ser. E o importante que eu vejo nisso aí é a tecnologia para acesso da população. A população está tendo acesso. Então a gente foi desenvolvido as pesquisas e a população está se beneficiando do acesso, que é isso que a gente quer para a saúde pública. Ah, claro, com certeza. E baratear esses processos, né? Para poder chegar a mais gente, justamente. Eu acho que isso é uma parte fundamental. Você quer fazer mais alguma pergunta nessa área? Eu tava pensando em passar Eu tô para. perguntando bastante, né? Não, porque é uma Eu, área que você domina, né? Aí é bem a gente mais. acaba que fica mais curiosa, né? Mas Uhum. bacana, eu só queria fechar com a ideia do mercado da Biomol, que eu acho que faltou. Eu acho que o mercado ele tem futuro. Os painéis genéticos, os painéis genéticos de biologia molecular é uma realidade. Você já tem painéis para DST, painéis virais, painéis para doenças gastrointestinais. Então, assim, o diagnóstico de centros de excelência, de hospitais, com respostas mais rápidas, vai ser a realidade da biologia molecular. Eu acredito nela. Muito bom, muito Tem bom. espaço. Que bom, aí nossos alunos aí ficarem de olho nessa área, né? Que ótimo. Eu quero falar um pouco dos nossos patrocinadores, que a gente esqueceu, eu acho, no começo. Aqui, CCAA é a melhor escola de línguas, The Books on the Table. Eu fiz CCAA, tá certo? A academia Mossoró Fitness também, tudo para os sua academia, seu condomínio, todos os materiais esportivos e Atividade fitness, tudo em atividades esportivas, natação, academia, o que mais? não esqueça de curtir, deixar seu comentário, ativar o sininho e compartilhar com a galera, Lembrem hein? de deixar as perguntas de vocês pro nosso convidado também, tá? Porque a gente vai ler todas e vai responder, viu, produção? O Zé da Shopee. Fique ligado nisso aí, tá bom? É, ó, eu queria, por favor, fazer uma pergunta interessante sobre. Zé, por favor, deixa eu fazer a pergunta aqui. Eu queria perguntar das viagens que você fez, qual foi a mais marcante? Que eu vi que você falou que gostava de viagens, de organizar. Eu quero saber qual foi a mais marcante que você lembra com uma vivacidade ou que teve alguma coisa em particular que lhe chamou a atenção. Você consegue lembrar de alguma quando faz essa pergunta? Olha, todas as viagens eu me lembro bem.
Eu gostei de todas. Não tem como dizer que eu não gostei de nenhuma. Mas se fosse eleger assim, Todas foram extremamente planejadas e todas foram, graças a Deus, é, do- as expectativas bem interessantes mesmo. Mas eu acho que uma das que me marcaram bastante foi a questão do Peru para Machu Picchu, que é uma coisa Que assim bem diferente, chique! que eu acho assim, para chegar em Machu Picchu é uma coisa assim bem que você tem uma jornada, né? Então você sai do Brasil, vai para Lima, no Peru. De lá você tem que pegar um avião para Cusco. De Cusco você tem que pegar você pega um táxi até uma cidadezinha que tem uma estação de trem chamada Porói. quanto tempo de viagem pra esse tempo? Do Brasil para Cusco, você vai ter que ir por São Paulo, né? No caso do Brasil para Lima. É na faixa de 6 horas, mais ou menos, de viagem. Você chega em Lima, você tem que pegar um voo interno no Peru, que aí você pega esse voo em torno de 1 hora e meia para Cusco, que é uma cidade dos Andes, né, de lá. E de Cusco, você tem que pegar um táxi, mais ou menos assim, de uns 20, 30 minutos, para chegar numa cidadezinha chamada Porói. E lá tem um trem bem bacana, quase parecido com os trens da Europa, De mas Lima pra Cusco é quanto tempo mesmo? 1 hora e meia Uma de hora e meia avião. de avião. É. Certo. Aí mais uns 30 minutos, né? De Você trem. chega nessa cidade de Porói. É um trem bala? Não é um trem bala, mas é um trem extremamente confortável, que tem serviço de bordo. É um trem bem bacana. Que é Peru, se eu não me engano, é Peru Royale. O E nome os custos disso tudo aí? Não, um assim, do trem, assim. O trem É pesos, né? No Peru. é. É o que mesmo? Moeda de lá? Agora eu não tô lembrando, Sei, amiga. mas não é tão, Eu não é nunca tão fui lá. barato. Não é tão barato, não. O trem. É pesos peruanos, produtor. Eu não tô lembrado da moeda agora. Eu sei que tem que fazer o câmbio lá, né? E aí a gente pega o trem são 2 horas de trem de Porói para uma cidadezinha chamada Águas Calientes, que é o pé da serra lá que sobe para Machu Picchu. E de Águas Calientes você pega uma van que vai subir uma serra, tipo, mais ou menos a altura de Martins. Aí, corrigindo aqui, viu? É um novo sol o nome da moeda peruana. É sol. É sol mesmo, É sol sol. lá. O sol. É, Soles. deve ser. É. Soles, né? Aí, E aí é Aí- extremamente. É uma coisa assim bem surreal, né? Assim, eu adoro também um pouco de história, então a civilização inca, né? É bem encantadora. Você vê que o homem há muitos anos, vários anos atrás, né? Conseguiu desenvolver uma arquitetura que tem lá, né? qual foi só a coisa que mais lhe chamou a atenção, assim? A dimensão, os monumentos, a história, tudo um conjunto de As coisas. pedras ser extremamente bem definidas naquela época e numa altura é como se fosse uma montanha bem alta, mas de pouco espaço físico, não é uma montanha grande, não, é uma montanha pequena, mas que tinha uma cidade antiga lá. Então eu acho que isso Dá pra. Tem vestígios, eu nunca fui, né? Então tem vestígios de civilização, tem assim, de casas, de casa, moradias. moradia, de banheiro, como fosse espécie de banheiro, onde eles dormiam, onde eles acomodavam os animais. É arrepiante, viu? Tem um relógio do sol, então é uma coisa assim bem diferente. Legal. Cusco, no caso, o Peru é bem E diferente. dá pra conhecer em quantos dias? Dá pra conhecer assim em quantos dias lá? Um dia só? Não, sim, Machu Machu Picchu. Picchu porque você tem que marcar. Machu Picchu tem um limite de pessoas que vai, então você tem que agendar, né? Tem que ser um agendamento prévio. Mas um dia em Machu Picchu, você passando o dia todo é bem bacana. Fala Tem pra, restaurante, é bem. fala pra gente quantos países aí você já conheceu, pra gente Ixi. ficar aqui constrangido e querendo viajar também. Mas eu acho que eu já conheci mais de 16 países. E qual foi o que você mais Nossa, gostou? Para o Brasil, né? Que o Brasil é o que você gosta Eu- mais, eu sei, tô eu brincando. gosto. Não, o que eu gosto muito é da Europa. Eu gosto mais da Europa. E qual dos países você achou mais fascinante na Europa? Eu Inclusive top 3, né? Das suas viagens. Eu acho três, que tá três. Itália é muito linda, a Itália. País romântico. A Itália é uma Você coisa. gostou das ruínas italianas lá?
A Itália Roma. como todo, né? A Toscana é muito linda. Firenze, né? Florença, é uma cidade muito bonita. Muito por causa do vinho também, os vinhos da Toscana. Os vinhos, A cultura a culinária. cultura é muito aberta, né? Como se você tivesse um museu aberto. Foi uma das cidades assim também bem impactante que eu achei foi Florença. Por causa que é como se você estivesse no museu a céu aberto. E Florença foi um dos grandes berços do renascentismo, né? Assim, no século XIV, XV. Foi um das primeiras cidades, eu estava vendo esses dias, que foi uma das primeiras cidades que teve artistas modernistas, artistas que mudaram a... Você viu alguma parte dessa parte histórica da cidade? Como Sim, foi? ela é toda aberta a isso aí. Do Do Renascimento Renascimento, do todo, fim da Idade Média, né? tudo, tem tudo lá, é bem bacana. Que lindo. Me fala uma curiosidade. Como é que você se sentiu alguma vez constrangido ou desrespeitado por ser brasileiro em algum desses países? Você sempre foi muito bem recebido? Passou algum perrengue nesses países? Conta aí pra O gente. perrengue chique, o perrengue Perrengue chique, porque a gente chique. não passa esses perrengues. É. Mas a gente quer saber. Quer saber o perrengue chique? Eu quero passar, inclusive. O perrengue que eu passei foi, eu acho que eu estava em Amsterdã e a gente quando vai passar nos raios-x da Europa, você tem que passar sem nada, né? Você não pode ter nada nem nos bolsos, a doleira não pode estar e o perrengue que eu passei que eu coloquei a doleira dentro da minha bolsa, só que a bolsa tinha muita coisa, estava tão estufada que na hora que eles abriram para fiscalizar a bolsa, a minha doleira caiu do outro lado da esteira. Ixi. E eles não viram, quando eles me entregaram a bolsa, a primeira coisa que eu abri foi atrás da doleira. Quando eu abri, não tinha mais a doleira lá. E aí foi um perrengue, porque eu dizia que tava faltando o dinheiro, mano. E ninguém viu, e ninguém viu, ficava por Perrengue isso. chique, perrengue chique. Ficava por isso, e eu insistindo, e eu disse, não saí do local que eu queria. E aí tava do lado e a mulher não tinha visto, né? Se eu não tivesse insistido, eu tinha perdido uma parte da minha. Graças que já era no final da viagem, mas Ainda é mas complicado. mesmo assim, né? Complicado. Aí tem que usar o cartão, pagar imposto, de coisa, né? Com É certeza. verdade. Conta aí mais outra experiência interessante, assim, nas viagens. Outra experiência interessante que eu passei. Quando a gente tá em Paris, a gente foi para o Museu de Versalhes. E Versalhes é como se fosse uma área metropolitana. Ela não é dentro de Paris, os arredores. Tá. No eixo central da Mas cidade. é bem perto, É né? bem perto, mas quando eu comprei o ticket do trem, eu comprei o ticket errado. Eu passei por isso. Aí eu comprei o ticket como Eu não fosse. passei, amigo. Acho que eu sou a única matuta aqui nessa conversa. Eu comprei o ticket municipal e era um intermunicipal. Quando estava chegando próximo de Versalhes, entrou um fiscal e o fiscal pedia para visualizar os tickets. Quando eu mostrei o meu ticket, estava errado, eu recebi uma multa imediata de 35 euros. Que Ei, ótimo. eu nunca vi fiscal quando eu fui pegar, porque quando eu fui fazer fellow lá, eu passei uma semana em Versalhes. Aí eu ia que eles chamam de tram, né? Que é de BRT, sei lá. Tipo um BRT, que é diferente. Aí eu tive que perguntar à minha professora de francês para poder saber o ticket. Mesmo assim, pra você encontrar a estação, porque você não sabe de nada. É um monte de gente andando, um monte de placa, e você fica, peraí, aí tem um monte de nome, porque você tem que passar antes para chegar na cidade. É umas 5 paradas que eu me lembro de trem para lá. E você tem que saber onde você vai descer, que o nome das paradas também não é fácil, não. É engraçado esse. Eu lembrei, acho que a primeira vez eu fiquei, nossa, eu acho que eu vou me perder aqui. Só deu certo que a minha professora me ajudou, porque senão. Viajar é muito bom, agora você tem que planejar bastante, né? Assim, tem que fazer o planejamento. Financeiro. Agora, o planejamento financeiro, você pode ir todos os meses, aos poucos, juntando. Você não vai. Dá uma dica aí para os nossos ouvintes de como é que você faz para se organizar. Todo mês um pouquinho, vai separando aquela renda para viagem. Para pegar aquela Você cotação média. você vai comprando a moeda estrangeira
praticamente todos os meses. E aí você não vai ter aquela moeda que você vai comprar no tempo, no valor mais baixo, você vai ter o valor médio da sua viagem. Bicho, eu imaginando um cofrinho, né? Um dinheiro guardado. Aí ele me fala aqui que é pra comprar moeda, amiga. Aí Deixa eu Mas qual o esclarecer pro valor, pessoal que tá assistindo. mas qual o valor médio bom de comprar, assim, 200 euros, 200 dólares por mês, assim, pra uma pessoa só, ou uma família? Olha, pela experiência que a gente já tem, que estuda essa parte de viagem, a média é 100 dólares ou 100 euros por dia por pessoa. Bora Isso é uma trabalhar, média hein? assim que dá tranquilamente, porque Sim. você tem todo tipo de valor. O mais caro é a alimentação, e a alimentação é de acordo com o seu bolso. Variável, né? Então dá para fazer com uma viagem de baixo custo, médio custo e alto custo, depende do padrão que você queira seguir. Aí você, geralmente por mês, assim, tem uma média, um padrão, alguma coisa assim, uma dica, dê a dica aqui pra nós, meu querido. Pelo menos tem que ser 100 euros, né? Por mês, né? Pra começar, uma Por favor. reservazinha. Cadê o produtor? Vamos aumentar o cachê, porque senão a gente não viaja. Vamos aumentar o cachê, produtor. Não, a gente tá seguindo agora. Para o final, né? Nosso. O produtor tá no final, tá perto, como é? Ah, eu quero fazer esse Vamos. bate-bola jogo rápido. Também Começa. quero. Pode começar. Respostas rápidas e curtas, nosso produtor tá dizendo, tá? Convidado. Vamos lá. Vai? Quer começar? Comece. Não, vamos lá. Qual é a sua bebida favorita? Qual é que você indicaria para uma ocasião especial? Vinho. Vinho? Boa. Alguma uva preferida? As uvas, aqui tem uma situação, né, que as uvas do Vale do Chile, Argentina, né, geralmente a gente tem Cabernet Sauvignon, Merlot. Ah, que você gosta. Já o vinho português são uvas silvestres, né, eu gosto muito dos vinhos portugueses também. Você gosta? Viagem em família ou viagem com os amigos? Varia, eu sempre faço em conjunto, às vezes família, às vezes com os amigos. É? E qual livro, o seu livro preferido? Você tem algum livro preferido? Eu li hoje, eu li recentemente um livro que eu achei bem interessante, que é Gente Servindo Gente. Eu achei muito importante esse livro porque mostra que o ser humano ele tem que servir. Então, servir em todos os sentidos. Então, eu achei, me impactou foi o livro que eu li esse final de semana. Geralmente eu tenho um propósito de ler um livro por mês, então esse mês de fevereiro eu já bati minha meta. Ah, que ótimo. Mas eu achei bem interessante porque é o sentido de servir. Empreender ou servir, então? Servir, eu digo atuante, né? Eu Como acho que profissional. empreender de forma humana, de forma de você Show. trabalhar o ser humano como um todo, né? Perfeito, cara. Boa resposta, meu Muito, querido. muito. Eu acho que legal. é importante a gente lembrar isso, né? Pro profissional da saúde, a humanidade de Eu servir, né? queria saber também, sim, um filme favorito também. Você tem algum filme favorito? Olha, São vários. esse Algum filme, estilo de filme esse filme favorito? que eu vou dizer é bem antigo, que eu acho que é super válido vocês assistirem um filme épico e o vento levou. E o vento E o levou. vento levou. Vocês lembram, Será que vocês sabem, seguidores? seguidores? É uma coisa tão antiga, mas é um filme bem bacana. Eu sou jovem, não lembro. Eu acho que eu sei qual é esse filme aí. O Vento Levou. Eu acho que Flávio e Mima já assistiram esse filme. Ele é brasileiro ou ele é americano? É americano. Ele é americano, né? É a história, peraí. Fala um pouco sobre as colonizações do sul dos Estados Unidos. Eu acho que eu já vi. Eu não tô lembrando, mas eu acredito que sim. Mas eu vou rever, só por causa da sua indicação, tá certo? Não, eu quero saber agora, cara. Eu vou fazer uma pergunta Porque um o pouco mais- produtor fica interferindo aqui. Ele tá mais curioso que a gente. Um beijo aí pra Flávio Roberto, por favor, meu papito. Beijo aí. Um beijo. Tá nos Quando ela manda beijo, eu assistindo. também quero mandar beijo. Mande beijo. Um beijo pra família, né? Todo mundo. Mulher Xuxa e Xaxa também. Não consegui falar até hoje. Ei, deixa eu falar. Se você pudesse dizer algo para o Caio de 10 anos atrás, o que é que você diria hoje? Eu diria que ele fizesse a mesma coisa que ele vem fazendo, empreender, ter estudado muito e chegar onde a gente está chegando. Então, você diria nem assim, ei, faça isso que vai dar certo. Faça isso que vai dar certo. Ei, seria muito bom, né? Se a gente tivesse uma vida desse da pessoa no futuro. É.
De Que a volta. gente É o que eu costumo dizer, que sem sofrimento não há evolução, né? Então, todos os perrengues que a gente passa pra chegar onde a gente tá foram necessários, né? Faz ela é parte do muito processo. charmante, Todo mundo olha. teve que plantar, né? A gente tem que plantar, tem que regar, tem que Isso. cuidar e colher. É importante falar isso pra É. juventude de hoje, que acha que tudo é mais fácil, e não Não tem- é, não tem facilidade, Tem não. não. Tem Algumas que coisas, né? batalhar, é suor, viu? É, porque hoje em dia a informação é muito mais acessível também. Isso facilita algumas coisas, não Ou necessariamente prejudica, tudo. Não, depende. e assim como tem informação, tem desinformação também, né? Exatamente. Mas aqui só tem informação de qualidade, concorda? Qual é o nome do podcast? Nem toda loira Loura é. é cash! Ô, Caio, você tem alguma frase de fechamento, algo inspiracional que você queira dizer para as pessoas que estão nos ouvindo? Alguma dica também de livro, de filme, fora que você já deu? Algum comentário final, assim, de inspiração Isso, eu acho que até? ele podia deixar uma mensagem aí para os nossos É, ouvintes. você é um cara completo, assim, um cara que tem cultura, que tem Cultura. conhecimento, que tem, que entende da área da saúde, ciência. Então, você é a cara também do É a podcast, cara do né? nosso podcast. Diga aí para os profissionais É. da saúde, o que é que quem quer, né, entrar na área da saúde, o que é que eles vão encontrar, né? Eu acho que primeiro a pessoa tem que gostar do que faz. Então, gostar do que faz já é um ponto extremamente importante. E você ser positivo. Você tem que sempre pensar positivo, que vai dar certo, porque você vai procurar fazer que dê certo. Então, eu acho que não adianta só sonhar sem executar, sem planejar. Então, eu acho que isso é a mensagem, que as pessoas, todas as oportunidades são para todo mundo. Então, cabe você buscar a sua oportunidade, desenvolver e chegar, caminhar que vai chegar. Bom, bom, bom. Muito bom, muito bom. É isso. Eu queria também saber uma última pergunta final. E a medicina? Vai exercer ou não vai? Com certeza, a medicina é apaixonante, né? Assim, é um podcast, se for falar da medicina hoje. É, Então, assim, para as pessoas que realmente trilham a medicina, que querem desenvolver, estudam para medicina, a gente, até no programa anterior, vocês falaram muito, assim, das pessoas que fizeram cursinho, tentaram. Realmente, eu acho que é um sonho para quem tenta e que busque realizar. É um planejamento, tem que estudar. Tem que estudar. E medicina é um curso muito apaixonante mesmo. Vou exercer a medicina sim. Já Vou, tem a área, Caio? vou tentar fazer a residência de clínica médica, porque eu acho que tem muito uma ligação com o laboratório clínica médica, que é a mãe da medicina, né? Então eu acho que vai dar super certo. Se Deus quiser, vamos trabalhar para esse projeto se concretizar. na E mãe a da gente- medicina é cirurgia, tá? Só queria dizer isso, tô brincando. E a gente deseja muito boa sorte na sua jornada aí, que você continue aí trilhando e fazendo a diferença, né, para a sociedade, seja como farmacêutico, seja como empreendedor, seja como médico, né? Eu tenho certeza que você está contribuindo muito, né? Sim, agradecer aí pela participação, pelo tempo. Você deve ser um jovem muito ocupado, muito concorrido, e a gente se sente muito grata por você ter vindo aqui hoje, compartilhar um pouco da sua vida, da sua história, seus pensamentos, sua visão de mundo, né? Isso que é importante. Eu acho que aqui a gente está aqui para trazer algo que seja relevante um pouco para todos nós, né? Esse podcast, como o próprio nome está dizendo, leva a gente ao mundo, né? Então, eu queria agradecer a Germana e a você, Nayana, pela oportunidade de estar aqui conversando. Eu acho que é um papo mesmo, é uma coisa descontraída. Queria mandar um abraço também, um beijo para minha família, né? Que vocês mandaram, eu estava tendo a oportunidade de mandar Olha para aquela sim. câmera! para meus filhos, para minha esposa e para minha família como um todo. E assistam, se inscrevam no canal, Show! clique no link, né? No sininho, No sininho, e está compartilhe, aprendendo também. e E compartilhe. compartilhe. Ah, o produtor tá falando aqui que foi aniversário do seu filho. Parabéns para ele. Recentemente, Rafinha, né? Ah, Parabéns, Rafinha. Parabéns, hein? Que bom. Felicidades. Uma honra recebê-lo. A gente agradece a todos os ouvintes, E aos nossos patrocinadores. nossos patrocinadores. Atividade Fitness.
CCA. E Mossoró Fitness, tudo para os seus equipamentos, ou sua academia, né, na verdade. Equipamentos e pisos e acessórios, tá certo? Até a próxima semana. Não esqueçam, toda quarta-feira a gente tem encontro marcado às 8 horas. Seguir o canal, certo? Dar 5 estrelinhas aí, não é? O No nosso podcast, Instagram, por favor. Pod das Loiras, é isso? Não. Nem toda loira é cash. Isso, não esqueçam de seguir e de compartilhar com os amigos, pra gente poder trazer mais pessoas aqui e ter mais histórias interessantes pra contar, hein? Deixem sugestões, né? De quem vocês querem ver aqui. E comentários que a gente vai ler e responder, tá? Um abraço, boa noite Boa a todos. noite, tchau, tchau. Até o próximo programa.